gravar para não atrapalhar os colegas. Olha, então, colegas que não estiveram... Professor, já que vai começar a gravar, retoma a questão da Danusa, que aí o senhor coloca. A Danusa colocou isso assim, assim, aí fica gravado. Obrigado, Ellen. Bom, então, queridos e queridas que não estiveram presentes no nosso encontro/live da quarta-feira, dia 10, começamos a gravar agora o nosso encontro a partir aí de uma observação que a nossa colega Danusa colocou, da leitura que ela está fazendo do capítulo 2 do livro Tempos de Capanema, e ela fez uma ponte bastante pertinente ao observar as influências e a participação da Igreja Católica naquele processo que a gente poderia dizer quase que caldeirão em ebulição que caracterizava o processo educacional nos anos 20 e nos anos 30. Fui correto na síntese, Danusa? Tá bom? Beleza. E aí, a partir daí, a gente retoma as questões. Todos os que se atêm à questão da história da educação no Brasil, o predomínio, e durante um longo tempo, pelo menos até final do século XIX, durante um longo tempo, mais do que predomínio, a Igreja Católica tem um monopólio do sistema de educação no Brasil. Salvo no breve ato caracterizado pelo governo de Dom José I em Portugal, que teve como primeiro-ministro o Marquês de Pombal, que conseguiu implantar em Portugal a fase do chamado despotismo esclarecido, momento em que algumas ordens religiosas, como os jesuítas, não são só expulsos, como extintos. Durante este pequeno período aí de uns 50 anos, de 1750 até o iníciozinho do século XIX, a Igreja Católica tinha, na verdade, um monopólio do sistema educacional no Brasil. Nós temos até hoje colégios de elite, colégios de ponta, que são colégios ligados a ordens religiosas, como a Ordem Beneditina, o Colégio São Bento, como a Ordem Jesuítica, o Colégio Santo Inácio, né? Então, nós temos, até hoje, uma forte pegada da Igreja Católica no sistema educacional. Mas o fato dos anos 20 para os anos 30, o que está se colocando, e aí a gente vai ter isso também na semana que vem, quando a gente falar do Anísio Teixeira, o que está se colocando é uma discussão de um grupo de intelectuais que estão querendo que a educação seja feita por profissionais. E aí eles vão lançar, até dos anos 20 para os anos 30, o Manifesto dos Pioneiros da Educação. Depois, se você jogar no Google, dá uma olhadinha no que seja esse manifesto. Na semana que vem, ao falar do Anísio Teixeira, com certeza a gente vai pensar um pouquinho a partir de algumas premissas que estão na bandeira do Manifesto dos Pioneiros. Pessoas como Fernando de Azevedo, em São Paulo, Anísio Teixeira, estão todos aí envolvidos nesse manifesto. E uma das questões que dizem respeito diretamente a essa perspectiva da educação dos anos 20 para os anos 30 são duas questões que ferem diretamente os interesses da Igreja, que é a educação pública e a educação laica. Tornar a educação, ou tornar a política de educação no Brasil pública e laica, era algo que não nem de longe era de interesse da Igreja Católica. Mas não é só da Igreja Católica. Se, por exemplo, na década de 40, como compensação para a perda que teve com a criação da Universidade do Brasil, em 37, a Igreja Católica recebe o sinal verde e cria a sua primeira universidade, a PUC-Rio, que foi criada no final dos anos 40.
Da mesma forma como em São Paulo, por exemplo, quando ficarmos só na Igreja Católica, em São Paulo, no finalzinho dos anos 40, início dos anos 50, é criada a Universidade Presbiteriana Mackenzie. Então, os diversos movimentos religiosos estão atuando muito de perto, estão na década de 20, como estão ainda no século XXI, estão atuando muito de perto em tudo que diz respeito às políticas educacionais, né? Trazendo a percepção da Danusa, tem uma outra percepção que eu acho que a gente pode fazer também um gap interessante com os nossos dias atuais. A forte presença das Forças Armadas na discussão da implantação das novas políticas educacionais e da criação deste aparato educacional que vem com a criação do Ministério da Educação e Saúde Pública, o MESP. Sai da agricultura e dos negócios dos interiores, até então não existia o Ministério da Educação e nem da Saúde, e cria-se, no início do período Vargas, o Ministério da Educação e Saúde Pública, o MESP. E também, no início da década de 30, o Francisco Campos, que foi um intelectual orgânico do governo Vargas, cria também, no início dos anos 30, uma reforma educacional que vai ter uma parte que vai tratar especificamente da educação superior. E aí é o chamado Estatuto das Universidades Brasileiras, que foi promulgado no início da década de 30, de 1931 para 1932. O Estatuto das Universidades ele já coloca como sendo referência para a normatização da educação superior no Brasil a instituição universitária. Então, é o primeiro documento que traz a universidade enquanto instituição como sendo aquela instituição que será modelo para a estruturação da educação superior no Brasil. A gente não pode se esquecer que, até então, o que dava a tônica era a criação de cursos isolados e faculdades isoladas, né? A despeito da criação da Universidade do Rio de Janeiro no início dos anos 20, mas que, mais do que uma universidade, na verdade, era um aglomerado de faculdades pré-existentes. E isso é uma questão... Danusa, eu concordo também plenamente com você. A criação do ITA também nos anos 40 foi um marco. E veja que o ITA ele já traz na sua criação uma proposta de reformulação enquanto na sua organização que só vai poder ser transplantada para as universidades a partir da reforma universitária de 68, que é fundamentalmente a questão da estruturação do Instituto a partir dos estudos de pós-graduação e pesquisa, a inexistência do sistema de cátedras e a sua organização a partir da vinculação dos professores e pesquisadores num regime de dedicação exclusiva. Então, o ITA ele já nasce na década de 40 absolutamente diferenciado da forma como as universidades até então se organizavam. A sua percepção ela é totalmente pertinente, Danusa. Voltando ao que eu falei, eu estava falando antes de fazer menção a esse comentário da Danusa sobre o ITA, uma característica que nos marca enquanto instituição universitária no Brasil é essa gênese feita com a aglomeração, a aglutinação de faculdades, institutos ou existentes. A UFRJ, onde eu vivo, foi assim.
tanto como Universidade do Rio de Janeiro, em 1920. No iniciozinho da década de 30, a partir do Estatuto das Universidades Brasileiras, outras faculdades e institutos foram se juntando. No início dos anos, a partir de 1937, com a transformação da Universidade do Rio de Janeiro em Universidade do Brasil, outros penduricalhos também se juntaram, e aí você tem uma grande instituição mais organizada a partir da aglutinação. E isso leva a problemas graves no âmbito da gestão. A UF não foi diferente. Eu participei, conheço pouco da história da UF, mas há pouco tempo eu participei da banca de um doutorando, ex-aluno meu, fez o doutorado na USP, mas o objeto de olhar dele de pesquisa é a UF, a biblioteca da UF Campus. E aí tem uma parte da tese que ele trouxe esse processo de gênese da UF. A UF também ela não foge à regra. Ela vai se formando, se consolidando e se inchando a partir da aglomeração de instituições. E isso é tratado de forma bastante longa também na literatura que trata sobre a história da educação superior. No âmbito do Luiz Antônio Cunha, aparece tanto no Universidade Crítica quanto no Universidade Reformanda um outro processo que vai haver também, que é o processo de federalização de instituições particulares já existentes. Quando você vai criando as universidades, além das questões políticas regionais, que aí é um outro capítulo à parte, né? Obviamente, as universidades eram criadas em determinados lugares, em determinadas capitais, a partir de determinados arranjos políticos. E, obviamente, para você ter uma estrutura mínima de universidade, uma das táticas utilizadas foi federalizar também faculdades particulares. Então, nos anos 50, você tem a federalização de particulares que vão se transformando nas faculdades que vão moldar as universidades que vão nascendo. Paralelo a isso, uma expansão vertiginosa, exponencial do sistema privado, já que o sistema público é um sistema voltado também à pós-graduação, é um sistema que pressupõe a não massificação. E, durante um tempo, a não massificação foi quase sinônimo de elitização. Não podemos falar total elitização, porque, em alguns cursos, essa perspectiva de democratização e de ter nos bancos escolares alunos de camadas menos favorecidas, em alguns cursos, isso já não é de agora da lei do reúno, é da lei de cotas. Isso já tem um histórico. O que causou nas universidades, ao longo das décadas, uma divisão interna, quase que um apartheid interno entre as suas instituições de ponta, suas faculdades e institutos de ponta, e aquelas de menor peso, menor importância e, consequentemente, menor capacidade de gestão, já que sobrevive quase que única e exclusivamente dos recursos orçamentários. Enquanto várias instituições que têm uma pegada com o mercado, com as instituições produtivas ou com o mundo da pesquisa mais tradicional, particularmente no campo das biomédicas e tecnológicas, obviamente, aí você tem dentro das próprias instituições gaps tremendos de poder institucional. E, obviamente, uma forma interessante de você perceber como os poderes são partilhados e explicitados dentro das instituições é você fazer um levantamento das reitorias ou do aparato de quem chega com mais frequência, com mais recorrência à cadeira da reitoria.
E as cadeiras, as pró-reitorias também, já que esse jogo todo ele é pactuado em termos de disputas e de compartilhamento de poderes e alianças, obviamente, né? O fato é que essa questão da laicização, da educação pública, do olhar dos militares, do acompanhar dos militares, da pressão, particularmente da Igreja Católica, mas não só da Igreja Católica, isso vai dar tônica no que a Ana Valesca traz, inclusive no texto dela, em diversas partes, sobre essa discussão que estava se fazendo dentro da própria Associação Brasileira de Educação, a ABE, que tinha sido recém-criada. E uma das discussões da ABE era justamente o grupo que... E essa discussão aparece até hoje. O grupo que defende ardorosamente de que a estrutura do sistema educacional tem que privilegiar a educação básica, depois a educação secundária, para chegar à educação superior, ou seja, na metáfora de que você não constrói uma casa sem começar pelos alicerces. E os grupos que dizem que você não tem como chegar a uma educação básica de qualidade se você não tiver uma boa, uma excelente formação dos profissionais que vão atuar nessa área de estudo. Isso aí é o Anísio Teixeira, particularmente o Anísio Teixeira. Então, nessa perspectiva, o aparato educacional ele tem que vir de cima para baixo. Ele tem que ter o olhar primeiro na formação superior e, obviamente, criar os mecanismos para que essa instituição superior não seja descolada da realidade social, não se transforme numa ilha. Coisa que, ao longo da história das universidades, a coisa foi caminhando um pouco para esse lado, né? A Alessandra dizendo aqui no nosso chat que ela ficou deslumbrada com o vídeo do Anísio. Eu também gosto muito da perspectiva do Anísio, Alessandra. Fico feliz que você tenha gostado. Foi um vídeo, professor, que me chamou muita atenção pelo ponto de vista dele sobre o ensino, como ele deveria se desenvolver, né? E ele, em diversos aspectos históricos, inclusive, ele foi criticado, né, no governo Vargas, depois ele teve que se afastar, e depois ele retornou novamente num novo convite, e aí com todo um movimento promissor, já com experiências oriundas quando ele viajou para os Estados Unidos, estudou, enfim, veio até toda uma formação. Isso me chamou muita atenção, porque quando ele retornou, ele recebeu novos convites, fez um movimento muito positivo, em termos de ensino, mas, no entanto, ele voltou a ser criticado, inclusive pelo catolicismo, pelas elites, que não tinham a mesma visão que ele. E eu achei muito engraçado os filhos dele contando que ele era chamado de comunista. E ele contava para os filhos, chegava em casa, para a esposa, conversando com a esposa, falava, mas eu não sei nem o que eles querem dizer, o que é comunismo, né? Eu achei muito interessante. Eu ri muito quando os filhos contavam essa parte, só porque ele tinha uma ideia muito positiva e, claro, diferente da época, né? E aí eu trago também para a nossa atualidade, né? Ele era chamado de comunista. E ele mesmo contava em casa que ele não se entendia dessa forma, ele nem compreendia o que seria ser comunista dentro da educação. Ele nunca foi, eu achei muito né? Interessante. Ele nunca foi. Então, essa parte eu achei assim fantástica. Eu fiquei muito deslumbrada com essa história dele, com o ponto de vista dele. Que bom, fico feliz. E como essa história do Anísio Teixeira, ela é tragicamente recente. Como você, não sendo aliado à vertente do poder, como você, não sendo aliado à ortodoxia que está querendo ditar a sua ideologia como uma verdade, estar contra isso é ser comunista. Hoje em dia, nós temos comunista para todas as nuances. Comunista de direita, comunista da esquerda, comunista Verdade. de
é só ser contra, você é comunista. Né? E assim, na semana que vem, que a gente vai ter um pouco mais de tempo para pensar mesmo sobre essa questão do Anísio Teixeira, eu acho que o Anísio ele é pouco conhecido, porque não é da área de educação, obviamente, mas ele é de uma atualidade tremenda, porque ele pensou a universidade para o Brasil, que até então não aconteceu, mas ele teve profunda influência na estruturação daquelas universidades que nós temos como maior referência em termos de modernização e de vinculação com a pós-graduação, com a pesquisa, com o desenvolvimento científico e tecnológico. Ele tentou, mas não deu certo. A gente não sabe se daria certo, porque ela foi praticamente abortada. Ele criou, em 1935, no Distrito Federal, a Universidade do Distrito Federal. Tem naquele meu texto, e lá na biblioteca virtual da nossa plataforma, um daqueles arquivos da biblioteca virtual tem o nome Das Ilhas à Cidade. Não, desculpe, já estou até esquecendo o nome da minha tese. A Casa de Minerva, entre a ilha e o palácio. Na tese, tem um capítulo que eu estou discorrendo mais longamente sobre a criação e, principalmente, as características da Universidade do Distrito Federal, que a gente vai destrinchar um pouco mais a partir da semana que vem, a partir do vídeo. Mas a Universidade do Distrito Federal ela não tinha aquela santíssima trindade, medicina, engenharia e direito, coisa que, de certa forma, foi reproduzida, inclusive, para a USP, quando criada em 1934, a Santíssima Trindade. Né? E, como ela foi abortada, em 1961, o Anísio está na linha de frente da criação da UNB, tendo como assessor direto, tendo como ministro da Educação à época o Darcy Ribeiro, que se torna, embora de esquerda e comunista, o Darcy era, Lúcio Costa era, Darcy Ribeiro era, mas, embora comunista, se tornou um fã intelectual do Anísio Teixeira, Darcy Ribeiro. E eu vou disponibilizar para vocês um discurso do Darcy Ribeiro no aniversário de 50 anos de criação da UNB, da comemoração dos 50 anos da UNB, quando ele retoma os bastidores de criação. E aí ele retoma o mestre Anísio, tá? Um comunista se referindo a um liberal. Depois o Anísio se torna até simpático da esquerda, no sentido do maior compromisso social e da educação como agente transformador. Mas comunista ele nunca foi. Tá? E aí a UNB nasce do zero. A UNB é um ensaio de uma universidade que nasce do zero, e a intenção, inclusive, era de que ela fosse uma universidade voltada quase que exclusivamente para a pós-graduação, já que na capital ela teria essa dimensão de elite. Abrindo parênteses, algumas palavras que a gente vê nos textos, elas devem ser datadas e contextualizadas historicamente. Elite nos anos 30, quando está se falando da universidade como formadora de elite, não necessariamente tem o mesmo caráter, o mesmo sentido de elite como mecanismo de estratificação e desigualdade social que temos hoje. Da mesma forma como palavras como escola de artes, não necessariamente é uma faculdade de belas artes. Escola de artes poderia ser aquele lugar onde o aluno da pré-universidade teria sua formação básica, para depois ele fazer. Então, em alguns textos mais antigos, escola de arte pode ser quase que o que a gente entende como instituto. Ou seja, só abrindo e fechando esse parênteses para a gente tomar cuidado com a historicidade das palavras e seus sentidos. O Anísio, tendo o projeto da UNB depois, de certa forma, desvirtuado pós-64, ele esteve também na linha de frente da criação da CAPES.
Isso aparece também no texto da Ana Valesca. E a criação da CAPES tem uma dupla preocupação. Não somente a atividade da pós-graduação na universidade, mas também a formação desse professor. A formação desse professor, que, na perspectiva de Anísio, não será necessariamente um bom professor, um bom pesquisador, só porque é um bom profissional. Ele chega a criticar, inclusive, o praticismo, que sempre, ou até então, vinha caracterizando as universidades. A dimensão somente dessa valorização da prática do fazer, muitas vezes descolada de uma fundamentação epistemológica, de uma fundamentação mais aprofundada do ponto de vista teórico. Ele tinha voltou como um dos primeiros e talvez um dos únicos mestres em educação quando volta dos Estados Unidos, o Anísio Teixeira. Né? Então, é essa dimensão do educador não como missionário, é o educador como profissional. E um profissional que precisa ser extremamente bem qualificado. Consequentemente, tem que ter pós-graduação. Então, tem essa perspectiva da CAPES, como esse preâmbulo aí da valorização e da formação desse professor de ensino superior. Tem depois a importância dele no INEP, que a partir de uns anos para cá, de umas décadas para cá, passa inclusive a ter o seu nome, à época não tinha, era só Instituto Nacional de Estudos Pedagógicos, né? Dada a importância dele na criação de mecanismos estatísticos, de dados objetivos que pudessem mensurar a questão educacional no Brasil. Porque somente com essa mensuração a gente teria, obviamente, condições de traçar políticas públicas mais eficazes. Né? O Gabriel está agradecendo aqui essa observação, e a Ana Maria também está trazendo um outro educador que também é um ser agradável, agradabilíssimo, uma pessoa humana muito interessante, que é o Antônio Nova, nosso professor de Lisboa. Antônio Nova, sobre o papel do professor. O Antônio Nova ele tem quase que, nos últimos anos, o seu trabalho acadêmico voltado mais para essa questão da formação dos professores, formação de professor, né? Não necessariamente não professor universitário, mas formação do professor, principalmente o professor da educação básica. Como eu mencionei no vídeo, esse texto da Ana Valesca, como ele é um texto muito panorâmico, ele atravessa períodos históricos bastante diferenciados, distintos, e que eu, mais adiante, não estou querendo, nesse momento, entrar muito, porque a gente vai ter nos próximos módulos a possibilidade de falar também da questão da próxima semana do Anísio Teixeira e na outra semana essa perspectiva que vem a partir do vídeo palestra sobre o livro Universidade e Regime Militar, do Rodrigo Pato de Samora. Né? Em relação à USP, eu cheguei a mencionar no texto, deixa eu só ver se eu pego aqui para compartilhar com vocês, só um minutinho, espera aí.
Não está lá na plataforma, mas eu não vou recorrer lá, não. Em outro momento, quando a gente estiver com a plataforma no ar, eu mostro a vocês. Que é um fragmento do discurso feito na abertura da primeira turma da USP, quando se remonta à Revolução Constitucionalista de 32. Tanto USP para os paulistas, quanto Universidade do Brasil para o governo Vargas, são dois modelos de instituições que vão ser tidas como aquelas instituições que deverão garantir a viabilização de um determinado perfil civilizatório. Então, para os paulistas, a criação da USP em 1934 é claramente a resposta de São Paulo à derrota que teve na Revolução Constitucionalista de 32. Da mesma forma como todas as características fascistas que estão presentes na Lei 452 de 1937, que cria a Universidade do Brasil, depois você pode jogar no Google, Lei 452 de 1937, essa lei, quando ela transforma a Universidade do Rio de Janeiro em Universidade do Brasil, ela cria todos os mecanismos, ela pensa em todas as possibilidades para que você tivesse, inclusive, mecanismos de controle ideológico sobre alunos e professores. É uma universidade que tem toda a perspectiva condizente àquele Estado que nasce em 1937. Para o bem e para o mal. Para o bem no sentido de ter a valorização da instituição universitária. Para o mal, tudo que vem depois, porque nada que vem como proposta autoritária pode ser bem recebida ou bem vista, né? O fato é de que são universidades que estão sendo pensadas numa grandiosidade que faz com que, até hoje, elas sejam modelares. Mas a USP, de certa forma, ela acaba reproduzindo, na sua gênese, aquela consolidação de instituições existentes. Ela não nasce do zero. Tendo derrotado o modelo da UNB, a partir do golpe de 64, o Zeferino Vaz, depois você pode pesquisar também esse cabra, o Zeferino Vaz, ele se torna reitor da UNB, depois ele vai ser expulso, inclusive, pelos militares, e ele volta para São Paulo, e aí ele cria, talvez, pela primeira vez, do zero, a Unicamp. E a Unicamp ela é criada com todas as prerrogativas de ser uma universidade de pesquisa. A Unicamp, se você observar o símbolo, você já viu, alguém já percebeu a logomarca da Unicamp? A Unicamp ela tem uma logomarca que é parecendo um caracolzinho, vem assim, radiando. Ela é a primeira universidade que vai ter, inclusive, a sua cidade universitária pensando na perspectiva que se tinha de uma universidade de pesquisa. Na sua área central estão os institutos, onde os alunos chegarão na universidade. E somente depois, pensando lá inicialmente, tá? Chega-se no instituto, tem a formação básica, depois sim ele vai para as escolas profissionais e faculdades que estão em áreas mais abertas na dimensão radial que caracteriza a cidade universitária. Então, essas universidades, aí, obviamente, elas nascem, de certa forma, configurando quais serão os modelos ou quais serão os paradigmas que nós teremos de universidade.
E isso é uma discussão que está longe, está muito longe de ser esgotada, que é a seguinte: tem necessariamente que o ensino superior estar estruturado em universidades? Já não está. A maioria das instituições, obviamente, são faculdades, a maioria das matrículas estão no sistema particular e não no sistema público, e não necessariamente todo esse quantitativo em universidades particulares. Pelo interiorzão do Brasil, faculdades, centros universitários dão a tônica, embora quantitativamente algumas universidades, a gente vai ver isso lá no início do módulo 2, algumas poucas universidades particulares detêm quase que a totalidade do número de vagas. Tamanho o peso que tem hoje enquanto empresas de educação superior. E digo empresas porque são privadas e são demarcadamente voltadas às relações de mercado. Não estão preocupadas em pesquisa, não estão preocupadas com desenvolvimento de laboratórios. Elas têm como prerrogativa, inclusive identitária, a formação de graduação. Mas, mesmo assim, são universidades. E, no âmbito federal, eu acho que eu tenho sentido cada vez mais deficiência e necessidade de suprir essa deficiência nas últimas décadas, ou particularmente na última década, o pipocar de IFETs, de Institutos Federais de Educação. A partir do Reúne, nós tivemos, da mesma forma como houve criação de várias universidades, nós tivemos também a fragmentação de vários Cefetes que se tornaram IFETs e a transformação de IFETs, que eram até então de educação técnica de ensino médio, que também passaram a ter também um ensino terciário, particularmente nas áreas de engenharias e tecnológicas. Sem falar na questão das universidades tecnológicas, que a gente também, eu pelo menos, também ouço pouco a gente pensar e falar deste sistema federal de educação superior que aconteceu, que vem também se ampliando, e não tem ainda muita familiaridade, nem mesmo por nós que estamos na instância federal. Então, essa perspectiva que a Ana Valesca está trazendo aqui, quando ela traz o DF, boa parte do texto dela, ela fala de UDF, de Universidade do Brasil e de USP, é porque ela está tratando de 3 modelos de estruturação de universidades que, de certa forma, estão se deflagrando. Eu não vou lembrar do nome da colega que postou uma certa dúvida que teve em relação a essa questão da USP. Idealmente, inicialmente, a USP ela foi pensada para estar orbitando a partir da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras. E, de novo, aquela questão das palavras. Quando a gente está falando de Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras, lá nos anos 30, na filosofia estão abarcados quase todos os conhecimentos que não são profissionais, que não são voltados necessariamente à formação profissional. Então, os conhecimentos da física, da química, da biologia, da história natural, que estava ligada à biologia, da própria história enquanto área de conhecimento de humanas, ou seja, falar filosofia é falar de tanto que, quando for dissolvida a Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras, a partir da reforma universitária na USP, e a partir também da reforma universitária, da educação de filosofia da Universidade do Brasil, esse fragmentar da Faculdade de Filosofia vai criar diversos departamentos e institutos que vão gerar institutos de matemática, institutos de química, institutos de física, institutos de biologia, um monte de institutos a partir da fragmentação da Faculdade de Filosofia.
Por que estaria voltado ou centrado a partir da Faculdade de Filosofia? Porque esta universidade, enquanto instituição, ela não poderia ficar somente centrada na formação profissional. Não poderia. E aí eu vou compartilhar com vocês três concepções que eu acho que a gente pode pensar a partir desse ponto que a gente está colocando. Só um minutinho que eu vou achar aqui o... Tão logo termine aqui, tão logo eu pare de compartilhar, eu vou colocar o arquivo aqui no chat. Portanto, não precisa ter preocupação de copiar. Tá? Estão enxergando? Está compartilhado aí? Beleza. Então, vamos ver primeiro aqui um fragmento. Eu peguei 3 fragmentos para a gente pensar um pouquinho a partir deles. As universidades têm sido, até aqui, o refúgio secular dos medíocres, a renda dos ignorantes. Renta aí, depois alguém me ajude aqui no chat o que seria a melhor tradução dessa la renta no espanhol. A hospitalidade segura dos inválidos. E o que é pior ainda, o lugar de onde as formas de tiranizar e de insensibilizar fizeram a cátedra que as ditara. As universidades têm chegado a ser, assim, o fiel reflexo dessas sociedades decadentes, que se empenham em oferecer o triste espetáculo de uma imobilidade senil. Por isso é que a ciência, frente a essas casas mudas e fechadas, passa silenciosamente ou entra mutilada e grotesca ao serviço burocrático. Isso aqui é um fragmento do movimento de Córdoba. É preciso dizer que o movimento de Córdoba é um movimento que está citado em toda a literatura que trata da história das universidades na América Latina. É um movimento capitaneado principalmente por setores progressistas da sociedade argentina, mas significativamente pelos estudantes universitários da Argentina. Não é um movimento externo à universidade, é um movimento que está dentro das universidades, particularmente da Universidade Nacional, na Argentina, e olha a data, no início do século XX, 1918. Quem trabalha com extensão universitária tem o movimento de Córdoba, o Manifesto de Córdoba, como um documento que é muito recorrentemente citado em fundamentações teóricas de projetos do âmbito da extensão universitária, por conta dessa disparidade ou desse fosso que a universidade, enquanto instituição longeva, em determinados tempos, toma diante da sociedade. Tá? Um outro fragmento que eu trago aqui é do reitor da Universidade do Rio de Janeiro, o Ramires Galvão, em 1921. Eu tirei um fragmentozinho que também está lá na tese. Diz o Ramires Galvão: não errarei afirmando, pois, que a Universidade do Rio de Janeiro está apenas criada in nomine, e por essa circunstância se acha longe de satisfazer o desideratum de seu regimento. Qual seria? Estimular a cultura das ciências, estreitar entre os professores os laços de solidariedade intelectual e moral e aperfeiçoar os métodos de ensino. Constituída pela agregação das 3 faculdades pré-existentes de Engenharia, de Medicina e de Direito do Rio de Janeiro,
nem ao menos têm elas a sua localização comum ou próxima. Vivem apartados e alheios uns dos outros. Os 3 institutos que a compõem, sem laço de ligação, além do Conselho Universitário, cujos membros procedem das 3 faculdades. E, por fim, um último fragmento, que é um pouquinho mais longo, que é o fragmento do discurso do Anísio Teixeira, quando ele está criando a sua Universidade do Distrito Federal, na época em que o Rio de Janeiro, obviamente, era a capital da República, 1935. Diz o Anísio: a universidade é, pois, na sociedade moderna, uma das instituições características e indispensáveis, sem a qual não chega a existir um povo. Aqueles que não as têm também não têm existência autônoma, vivendo tão somente como um reflexo dos demais. Com efeito, a história de todos os países que floresceram e se desenvolveram é a história de sua cultura, e a história de sua cultura é hoje a história de suas universidades. A função da universidade é uma função única e exclusiva. Não se trata somente de difundir conhecimentos. O livro também as difunde. Não se trata somente de conservar a experiência humana. O livro também a conserva. Não se trata somente de preparar práticos ou profissionais de ofícios ou artes. A aprendizagem direta os prepara, ou, em último caso, em escolas muito mais singelas, singelas no sentido de menores, mais simples, menos custosas do que as universidades. Trata-se de manter uma atmosfera de saber para se preparar o homem que o serve e o desenvolve. Trata-se de conservar o saber vivo e não morto, nos livros ou no empirismo das práticas não intelectualizadas. Olha aí a educação popular, o que hoje em dia aparece em trabalhos como o do Boaventura de Sousa Santos, de Portugal, essa perspectiva da gente valorizar os saberes não intelectualizados, né? É a pedagogia do Sul, como forma da gente fugir um pouco somente a essa episteme que vem importada do Norte. A Anísio já está falando isso nos anos 30. Trata-se de formular intelectualmente a experiência humana, sempre renovada, para que a mesma se torne consciente e progressiva. Trata-se de difundir a cultura humana, mas de fazê-lo com inspiração, enriquecendo e vitalizando o saber do passado com a sedução, a atração e o ímpeto do presente. São as universidades que fazem hoje, com efeito, a vida marchar. Nada as substitui, nada as dispensa. Nenhuma outra instituição é tão assombrosamente útil. E aí, o que acharam? Antônio? Oi, tá me ouvindo? Ah, tá. Eu queria comentar um pouco não só sobre esses fragmentos em si, mas em relação ao texto que a Ana Valesca comenta, da parte que você também comentou um pouco antes, sobre a organização das universidades, né? Que elas começaram de faculdades isoladas, escolas isoladas, para se constituir como uma universidade, mas elas não eram de fato unidas, estavam deslocadas entre si. E eu pensando aqui, um paralelo que você também disse na outra aula, que eu vi depois, em relação à forma de ingresso dos estudantes na universidade, que já tenho que escolher um curso antes, né? Antes de entrar. E você também falou, uma coisa que eu já pensava também antes, de primeiro escolher uma área, num determinado caminho, e depois se decidindo para onde
queria, né? Para onde que ele vai querer descer a profissão. Dessa forma, ficaria muito mais unidos os cursos, faculdades, de formar um profissional mais amplo e na metade do seu percurso se especializar naquela área que ele um pouco mais maduro, um pouco mais conhecedor de si mesmo, do mercado, da profissão, do exercício em si, né? Que a universidade pode oferecer para ele dentro daquela determinada área, ele poder fazer essa escolha um pouco mais menos incerteza, digamos assim, né? E caminho da pós-graduação seria mais específico ainda. Chance de termos alguma política de redução de evasão um pouco mais bem sucedida. As nossas taxas de evasão, elas são alarmantes. Se a gente pensa na gestão pública, você ter 40%, em alguns cursos 50% de evasão, é um problema gravíssimo. Um problema gravíssimo. Tem alguém dizendo que meu logo eu acho que pode ser que da minha internet. Eu estou falando com você um pouquinho de longe, eu estou falando de Minas. Talvez exista um sinal ruim. Ouve agora. Antes você estava me ouvindo e eu não conseguia entender. Professor, antes eu estava ouvindo perfeitamente. O senhor estava com a máquina ligada há muito tempo? Pois é, eu também acredito que seja o áudio, especificamente o áudio. Podia tirar e colocar de novo. Voltou para casa. O continuador. Parar por hoje.